E aí, pessoal, estamos de volta. Desta vez eu trouxe um amiguinho para me ajudar aqui. Esse é o Buzz Lightyear. Oi, Buzz. Fala oi pro pessoal lá. Oi, pessoal. Para o alto e avante. Opa, esse é o Super-Homem. Ao infinito e além. Tchau, tchau. Mas eu sou tonto mesmo, né? Vamos lá, pessoal. E aí, como é que tá essa aula aí? Já chegaram na Idade Média? Ainda não? Ah, eu acho que sim. Vamos falar um pouco de Idade Média, a Idade das Trevas. Como muitos historiadores dizem, uma época em que nada se desenvolveu. E o pensamento científico, será isso verdade? Não, pessoal! Você está usando camisa hoje aí? Sabia que o botão da sua camisa é uma invenção da Idade Média? Sabia ou não? Você sabia que o número indo-arábico que você usa aí, é uma invenção da Idade Média? Já pensou você fazendo Bhaskara aí, usando algarismo romano? Que inferno que ia ser! Muito mais difícil, né? O óculos é uma invenção da Idade Média, a bússola, a caravela e o sistema bancário, cara. Você tem noção disso? Tudo surgiu na Idade Média, então de trevas não tem nada. Quer dizer, em alguns lugares tinha trevas, né? Eu já vou começar falando aqui de um livro legal, né, que eu tenho aqui, é esse aqui. O Físico, Noah Gordon. É o mesmo, é bem legal esse aqui, tá? Tem umas 500 páginas, certo? Mas caso tenha preguiça de ler, aliás, você é um vestibulando, né? Você tem todo o tempo do mundo para ler outras coisas. Você pode optar por assistir um filme, né? Tem no Netflix. Não é tão bom quanto o livro, mas tá lá. Se você tá com preguiça de ler, são 500 páginas. Então vai lá no Netflix e assiste O Físico. Aí você vai ver um pouco como que era a Idade Média. Principalmente a diferença, né, entre os locais, né? A Europa Ocidental estava atrasada ali no ano de 1000 e pouquinho, né? 1000 e pouquinho. E o mundo árabe e o mundo bizantino estava com um conhecimento científico em ebulição, né? E a Europa Ocidental, infelizmente, estava bem atrasada em relação a eles, tá? Mas vamos lá, vamos falar de uma coisa bem legal aqui, são de duas teorias, né? A teoria geocêntrica e a teoria heliocêntrica, né? Os professores aí acho que já vão, ou já falaram sobre isso também, mas eu vou dar todo o contexto histórico, né? Então, por muito tempo se aceitou a teoria geocêntrica, vocês estão vendo aqui, teoria geocêntrica que começou lá com Aristóteles, mas realmente ganha fama, importância. Quem ganha fama, importância é Ptolomeu, que ainda não é Idade Média, tá? Ptolomeu viveu ali no século I, II depois de Cristo, portanto já era cristã, segundo o calendário gregoriano, né? Lembre-se disso, que havia vários calendários, né? E ainda existem. E o sistema geocêntrico, a Terra no centro do universo, foi muito bem aceito e desenvolvido ali por Ptolomeu. Na Idade Média, agora sim, Idade Média, né? Na Idade Média, a Igreja Ocidental, a Igreja Católica Ocidental, ela detinha um monopólio da cultura, né? Só ela tinha acesso aos livros, né? Ao conhecimento. E prevalecia na Idade Média também um pensamento teocêntrico, né? T-H-E-O, Teo, Deus no centro das ideias. E obviamente que o livro referência para que a sociedade seguisse, que a sociedade acreditasse, a interpretação de mundo, vamos dizer assim, vinha das Sagradas Escrituras. A Bíblia, né? A Vulgata era a versão única, exclusiva, você não podia discutir outra Bíblia senão a Vulgata, né? Michel, me corrija aí se eu estiver errado. Acho que é isso, hein? Tenho quase certeza, a Bíblia Vulgata, né? Então, o monopólio da Igreja Católica Ocidental, que interpretava o mundo à sua maneira, e as pessoas tinham que obedecer, senão elas eram os hereges, que cometiam heresias
né, que iam contra os ensinamentos da igreja. Já falamos de hereges, heresia, dogmas numa outra aula aí. E a igreja tem uma passagem bíblica, inclusive, tá aqui, eu vou ler para vocês, né? É Josué capítulo 10, 12, que exemplifica bem esse pensamento teocêntrico, que vai de encontro à teoria geocêntrica. Está tendo uma guerra, né, entre o povo escolhido de Deus, que é Israel, né, povo escolhido de Deus, ou hebreus, ou judeus, como queira, tudo a mesma coisa, aquele povo que vive hoje na região da Palestina, no país de Israel. Eles estavam em guerra contra os amorreus, e essa guerra se prolongava e não havia vencedores. E aí um dia Deus falou com Josué, né? Tá aqui. Josué 10, 12. O dia em que a lua e o sol pararam, né? Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Gibeão e Aijalon eram duas montanhas que existiam ali na região onde eles estavam lutando, né? Entre eles ali. E nesse dia, o sol se deteve atrás de Gibeão e por ali ficou por horas e horas. Nunca se teve registro na história de um dia tão longo. E Deus disse, quando o sol parar e não se pôr, vocês, povo de Israel, ataquem e vocês vencerão. E assim Josué lidera o exército de Deus, o exército de Israel, que vence os amorritas. Somente após a vitória dos judeus é que o sol volta a se movimentar e se põe. Opa, o sol se mexeu, a lua também estava lá parada e de repente a lua se mexeu. Então a terra não se move, né? Essa era a teoria muito aceita. E aí, tempos depois, já no Renascimento, nós temos o nascimento de um cara super importante. No ano de 1473, Nicolau Copérnico. Copérnico, então, desenvolve a teoria do heliocentrismo, o renascimento cultural e científico, super importante naquele momento, ali no século 14, 15 e 16, né? E aí a teoria heliocêntrica, ele coloca o Sol como o centro do universo. A sua teoria tinha lá, obviamente, algumas falhas, mas mesmo assim ele encontrou seguidores, e na Itália nós temos 2 seguidores de Nicolau Copérnico. Um deles, Galileu Galilei, inventor da luneta e outras coisas mais. E Galileu Galilei, defendendo as ideias de Copérnico, foi considerado herege e levado ao Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição. E ali ele foi condenado. Eu acho que a Inquisição ficou com um pouco de dó dele, porque ele foi condenado, normalmente seria a fogueira, mas ele foi condenado a prisão perpétua. O resto da vida dele ele ia ter que passar na sua casa. Na sua casa não, na casa dele. Ele vai ficar na casa dele o resto da vida. Não adiantou nada. Lá ele continuou seus estudos e contribuiu muito para o avanço do pensamento científico. Quando ele foi morrer, quando ele estava no seu leito de morte, ele juntou seus amigos e familiares. Todos se aproximaram dele e ele sussurrou as seguintes palavras: Mas ela se move. Ela quem? Quem se move? A Terra! Opa, o Sol não! Então, teoria heliocêntrica. Seu amigo Giordano Bruno, amigo não sei se eram amigos, mas era italiano também, Giordano Bruno, no ano de 1600 foi condenado à fogueira por defender as mesmas coisas. Tá aqui Giordano Bruno, herege, sendo queimado na fogueira. E assim se encerra esse primeiro momento da teoria heliocêntrica, que tinha lá alguns defeitos, e quem vai arrumar tudo isso aí, né, vai ser um cara chamado Johannes Kepler. Mas do Kepler eu não tô afim de falar não, vou deixar um pouco pro Fernando. Fernando, se vira aí, fala um pouco do Kepler. Um abraço e até mais, galera. Gostaram? Espero que sim. Até!